Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Pai, né? Sábado, terminamos o sábado, estamos começando uma semana nova. Uma semana de grandes expectativas, o que vem por aí, né? Nós sabemos que nós já estamos em momentos cruciais, momentos que a gente tem que estar vigilante, clamando ao Senhor, sabendo como clamar. A gente tem que ver as notícias, mas não podemos nos desesperar no meio delas. Nós temos que clamar ao Senhor, pedir a Ele que nos ajude, pedir a Ele que seja conosco, não nos desampare. Isso é o que nós temos que pedir. E eu quero ler aqui com vocês hoje, como nós estamos numa reta final, nós precisamos saber como nos portar na presença de Deus. E às vezes a gente fala alguns versículos, algumas coisas, né? E a gente às vezes não lê e deveríamos ler. Então eu quero ler com vocês hoje o Salmo 1. Eu vou ler também Atos dos Apóstolos, porque a gente precisa entender como que era o processo do evangelismo de Atos dos Apóstolos, para a gente poder entender como que a igreja do final vai se portar também. Shalom, Andréia, paz, Val, sejam bem-vindas. Aqui diz assim no Salmo 1, vamos um pouquinho meditar no Salmo 1 para a gente limpar a nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos, é uma faxina diária que nós temos que fazer. Jesus está voltando. Eu não quero ficar aqui, você quer? Eu não quero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar minha vida nos padrões da palavra de Deus. Eu tenho que colocar minha vida nos padrões daquilo que Ele orienta, daquilo que Ele manda, né? E no Salmo 1 está bem explicado como é que o homem de Deus tem que andar. Eu vou ler ele em duas versões, presta atenção. Eu vou ler ele na versão hebraica e vou ler ele depois na versão que nós estamos acostumados, que é a João Ferreira de Almeida, tá bom? Então presta atenção, na versão hebraica diz assim, Salmo 1, na versão hebraica. Abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios. Não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Shalom, Marta. Olha só, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai, e em sua Torá meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham, tudo o que fazem é bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são como o joio espalhado pelo vento. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Adonai vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. Agora eu vou ler um salmo bem pequenininho, mas um salmo de uma importância tremenda. Agora eu vou ler aqui na versão Almeida, tá? Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos, quando eu estava lendo aqui agora de tarde, e eu estava meditando, né, o tempo que eu ficava prostrada na frente de uma televisão. Parece que não, mas ali é uma roda de escarnecedores. Dependendo do que você vai assistir na televisão, você está fazendo parte do escárnio contra Deus. Dependendo do programa que você assiste, agora deve estar muito pior, já faz muitos anos que eu não tenho TV, que eu tirei a TV da minha casa. Mas eu também já não assistia mais muita coisa. Mas existem aqueles programas de humor, né? Aquilo ali é uma roda de escarnecedor. É uma roda de pessoas que escarnecem da palavra de Deus, escarnecem de Deus, fazem troça de Deus. E eu estava aqui pedindo perdão a Deus, Senhor, me perdoa do tempo que eu andei sentada na minha sala, assistindo o escárnio. Sabe, me veio uma coisa muito forte, assim, uma sensação muito terrível, sabe? E eu comecei a pedir perdão do Senhor, né?
do tempo que eu sentava, que eu perdia meu tempo para assistir aqueles programas malditos, vamos falar assim, porque são malditos. Programas de escárnio, programas que denigrem a imagem do Criador, que levam você a até rir. Você acaba rindo porque você está na roda dele. Então, meu irmão, o escarnecedor não é só a porta do boteco, não. É aquela rodinha dos amigos, às vezes que você vai na casa de um amigo almoçar e de repente na mesa começa a sair coisas que não são do agrado do Senhor. É você estar na frente da televisão, ou mesmo da internet, né? E tem certas coisas que são terríveis. Meus irmãos, não é tempo da gente estar mais assim. Não é tempo da gente estar mais assim. É tempo de nós pedirmos perdão pelo nosso passado. Entendeu? Exatamente, Luciana. Fazem piada com o evangelho. E hoje eu senti fortemente de pedir perdão pro Senhor, sabe? Porque eu comecei a ler isso aqui. Eu falei, Senhor, isso aqui não é só a gente tá lá fora numa mesa de bar ou numa roda de amigos aí, não é isso não é só dentro de casa mesmo. A gente sentada sozinha assistindo esses programas que desagradam ao Senhor, programas mentirosos, né? Programas que mentem, que gostam da mentira. E eu pedi perdão para Deus hoje à tarde sobre tudo isso. Eu falei, quanto tempo eu perdi. Um tempo precioso que era para eu estar na frente da palavra de Deus, buscando de Deus. Eu estava lá, enterrada, nesses programas horríveis de humor. Até novela também. Então, meus irmãos, prestem atenção. Nós temos que saber onde nós colocamos nossos olhos. Olha aqui, ó. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor, meditar nela. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Entendeu? Olha isso. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aqui diz que é como o joio que o vento espalha. Na Bíblia judaica diz que é o joio que o vento espalha. É verdade, ô Luciana. Até os jornais, se for olhar bem, nós não podemos nem assistir jornal, porque é tudo mentira. É tudo um escárnio. Tudo mentira. E Deus não se agrada dos mentirosos, né? E a gente fica dando de mão muitas das vezes para esses mentirosos. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui diz assim, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Pregações desses pastores calvinistas, tem tudo isso daí, né? São mentiras, né? E você sabe de uma coisa? Até pessoas passam em figurantes, em uma entrevista é tudo figurante. Pois é, tudo mentira, tudo armação, né? Tudo armação. Nós vivemos no mundo da mentira, né? Nós vivemos no mundo da mentira. Então, nós estamos, irmãos, no momento, como eu digo, o crente, quando ele está numa situação normal de vida, Deus faz algumas coisas para que ele se recomponha, peça perdão dos seus pecados, ele para o crente. Mas nós estamos num momento agora em que nós temos que vigiar, porque já é o momento derradeiro da volta de Jesus. E muitos de nós não vai dar tempo de parar para vigiar, entendeu? De parar para estar diante do Pai. O momento é agora, nós temos que estar vigilantes, pedindo perdão ao Senhor de todos os erros que nós tenhamos cometido, sabe? Pedir ao Pai que Ele nos mostre, que Ele não nos deixe, que Ele mostre para nós tudo que nós fizemos de errado, para que nós possamos pedir perdão, para que nós possamos estar em sintonia com Ele, sabe? E isso é uma coisa que nós temos que fazer, somos nós que temos que buscar fazer. É tempo, por isso que a palavra de Deus diz que no final dos tempos, muitos se apostatariam da fé.
e outros iriam com pregações enganosas, e que o santo ia se santificar mais ainda, mas o ímpio ia se sujar cada vez mais. Meus irmãos, que nós não sejamos crentes ímpios, porque eu estou vendo muitos aí, crentes ímpios, que nós não sejamos crentes ímpios, mas crentes verdadeiros, entendeu? Amém, amém, Luciana, amém, glória a Deus, minha irmã. Gozado, hoje de manhã eu queria fazer um vídeo, né, sobre o sábado. Me deu uma coisa assim, eu não fiz. Mas sabe quando dá uma coisa assim, tremenda no teu coração de você fazer um vídeo só sobre o sábado? E eu passei a manhã inteira com essa vontade e acabei não fazendo. Mas o Senhor, se for da vontade dele, eu faço amanhã, em nome de Jesus. Porque parece que não, irmãos, mas é a única coisa dos 10 mandamentos que a gente não guarda. É o sábado. E o Senhor tem falado comigo. Eu tenho guardado já faz bastante tempo. Mas o Senhor falou hoje de manhã comigo, a manhã toda sobre isso. Me deu até as partes de como falar tudo. E eu acabei não fazendo. E eu vou ver se eu faço amanhã sobre o sábado. Sobre o sábado. É coisa tremenda, coisa tremenda. Então, meus irmãos, nós temos que buscar o Senhor. Vamos buscar. Nós estamos em tempos términos, entendeu? Hoje minha filha viu uma notícia no Twitter que um áudio que vazou aí do sul de Porto Alegre, que até dezembro eles vão invadir todas as fazendas do Mato Grosso, Paraná e daqui para trás. Vocês sabem o que é isso? Fome chegando. Vocês sabem o que é isso, meus irmãos? Nós temos que estar com o nosso joelho no chão. É escravidão. Eu não creio que eles vão fazer com tanto sucesso por nosso país ser muito grande. Mas nós temos que estar em oração. E hoje à tarde me veio assim, sabe, quando ela falou aquilo, orar pelos nossos agricultores. Principalmente pelo povo de Deus que está no campo. Principalmente pelo povo de Deus que está no campo. Para que Deus os guarde. Aí, para não piorar a situação, né? Tem uma notícia também que aquele gordão que tem lá em cima, né? Lá junto do Senaqueribe, vai ser colocado como ministro dos urubus, né? Lá junto com os urubus togados, os urubus de toga. Meus irmãos, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, se isso acontecer, nós temos que clamar ao Senhor. Exatamente. O saldo, né? Nós temos que clamar ao Senhor, meus irmãos, porque aquilo ali é o próprio demônio. Aquele homem tem o demônio incorporado nele, tanto quanto os outros, mas eu digo para vocês, ele é pior. Ele é pior. Nós temos que clamar a Deus pela nossa nação. Clamar ao Senhor pela nossa nação. Lembra que eu falei, nós comentamos aqui, que tudo que está acontecendo aí no mundo, as mortes são muito maiores. Aqui no Brasil acontecem as coisas. Eu também vi que vai castrar as meninas em 2024, que é muita criança que está tendo. Irmãos, Satanás está reinando absoluto. Nós temos que buscar a face do Senhor. Eu creio que o Brasil é um lugar. Eu creio que o Brasil é um lugar que Deus vai guardar, mas nós temos que clamar. As nossas orações precisam estar diante da presença do Senhor. Não brinca com isso não, meus irmãos. Não vamos brincar porque a situação é séria. Os tempos são maus. E nós precisamos estar diante da presença do Senhor. Nós precisamos estar buscando a face do Senhor. De uma forma assim, sabe, gemendo e chorando mesmo. Porque os dias são tétricos. Os dias são tétricos. E é a aflição que nunca houve sobre a face da terra. Essa é a aflição que está aí.
Entenderam? Essa é a aflição que tá aí. Eu não sei se vocês viram que vai ser o negócio da ONU agora, né? Vai ser a reunião da ONU, acho que anual. E eles colocaram no céu de Nova York o mapa do Brasil pegando fogo. Não sei se vocês viram isso daí. Quer dizer, isso é um sinal para quem tem inteligência entender. Então eu digo para vocês, aqueles que estão com o poder da palavra de Deus, tá insuportável, tá insuportável. Tá assim. Mas nós temos que ver, sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que saber direcionar a nossa oração. Não se esqueça que tem uma parte que Jesus diz assim, que nós não recebemos porque não sabemos pedir como convém. Então, nós temos que ver a notícia, nos acalmar e buscar do Senhor. Espírito Santo, me mostra como eu tenho que clamar a Deus por essa notícia. Como tem que ser as minhas palavras para que eu possa movimentar as mãos de Deus a nosso favor. Entenderam? Tá tudo predito que vai acontecer, com certeza. Mas a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se nós soubéssemos o poder da oração, se nós pudéssemos ver o que acontece no mundo espiritual, boa noite, Suzana, no mundo espiritual, com o poder da tua oração, entendeu? É da angústia, sim, parta, da angústia. Mas nós temos que pedir para o Senhor nos blindar, para a gente poder ter força para chegar no trono da graça e clamar pelo povo de Deus e por aqueles que vão aceitar o evangelho ainda, entendeu? Então a nossa oração tem que ser precisa. Nós temos que clamar ao Senhor, levar ao Senhor todas essas coisas. Às vezes eu pego aqui uma notícia, né, que nem essa daí que minha filha passou para mim, sobre o exército que eles estão preparando, né? Exército de homens vestidos de vermelho para invadir, né, as fazendas do Paraná, Mato Grosso, até dezembro. Até dezembro. E derretendo o corpo. A coisa é séria, coisa é séria. E ali eu falei, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia do teu povo que está no campo, misericórdia dos fazendeiros, tenha piedade, Pai, faz esse exército se diluir como água, Senhor, sabe, eu clamei ao Senhor, pedi ao Pai. Então, cada vez que você vê uma notícia que toca no teu coração, que mexe com você, imediatamente, aonde você estiver, com a mão no celular, aonde você viu a notícia, você levanta a tua mão para o céu e fala, Senhor, toma providência, guarda o teu povo, guarda aqueles que ainda vão ouvir a tua palavra, guarda aqueles que estão guardando a tua palavra, entendeu? É tempo do povo de Deus clamar, é tempo do povo de Deus se colocar no pó, na cinza no pó. Irmãos, não é tempo de brincadeira, não é tempo de ficar fazendo encrenca na vida dos outros. Presta atenção, nós estamos num momento, um momento que se você não vigiar, nós vamos perecer. Presta atenção, meus irmãos, não estou querendo aqui colocar medo em ninguém, não. Eu estou querendo te alertar, porque a oração pode muito em seus efeitos. Se a oração pode muito em seus efeitos, é porque Deus está nos alertando. Ore sem cessar. Ore sem cessar. E Deus vai guardar. É bênção. É sinal de bênção. Se nós colocarmos a nossa vida como está no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Se nós estivermos desse jeito, pedindo perdão pelos nossos pecados, você acha que Deus não vai nos ouvir? Claro que Ele vai nos ouvir. Eu estava vendo um vídeo agora que eu achei muito interessante, um missionário dizendo o seguinte, que Deus ouviu o pedido dos demônios. Vocês lembram como é que diz, aquele homem que vivia no cemitério e Jesus expulsou, que chamava Legião, o demônio que estava nele, 6.000 demônios dentro de um homem só? Já leram essa parte que Jesus expulsa os demônios e os demônios pedem para ele,
para não mandar eles para o inferno, deixasse que eles entrassem nos porcos. Estão lembrados disso? Por quê? Eles pediram, porque eles não queriam ir para o inferno. Se eles fossem para o inferno, eles iam sofrer muito lá, porque eles não fizeram o que precisava ser feito. Se Jesus ouviu a voz desses demônios e não os mandou para o inferno, mandou que ele entrasse nos porcos, quanto mais o povo dele que está se santificando na presença dele. Você está se santificando? Eu estou buscando me santificar. Eu estou buscando segurar minha língua, eu estou buscando na minha cabeça. Pois é, Marta, se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, eu virei e sararei a terra. Meus irmãos, prestem atenção. Vamos vasculhar nossas gavetinhas, sabe? Vamos pegar as nossas gavetinhas, tirar as teias de aranha e ver os pecadinhos que nós temos lá dentro e começar a pedir perdão para Deus. Sabe? Começar a tirar as traças que tem nas gavetinhas do nosso cérebro. E às vezes a gente tem coisa guardada lá que a gente nem lembra, que eu estava hoje, falei para vocês aqui, né, que o Senhor me tocou do tempo que eu sentava na frente da televisão e ficava na roda dos escarnecedores mesmo. Sabe? E ali eu falei, Senhor, tem misericórdia, me perdoa em nome de Jesus, porque eu não tinha nem noção direito, eu sabia que não era certo, mas estava lá dando risada, estava lá dando ibope para eles, estava lá dando dinheiro para eles, sabe? Então nós precisamos buscar do Senhor, santificar as nossas vidas, para que a nossa oração tenha livre acesso ao trono da graça. Se Jesus ouviu aqueles demônios e não mandou eles para o inferno quando ele iria mandar, quanto mais nós. Vamos orar, vamos interceder. É tempo de interceder pelo povo brasileiro. É tempo de interceder pelo povo de Deus na face da terra. É tempo de interceder para o Senhor intervir para nos guardar. Entenderam? Porque os dias são muito maus, mas ele vai ter pena de nós, ele vai resgatar a sua noiva, em nome de Jesus eu creio. Mas vamos ler Atos dos Apóstolos 18, aqui diz assim, a fundação da igreja de Corinto. Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que ficava na Turquia, o Ponto ficava na Turquia, mas ele morava na Itália, e ele chegou com a sua esposa Priscila. Lembra que eu falei de Priscila e Áquila? Em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Olha só. Foi, pois, ter com eles. Como exercesse a mesma atividade artesanal, eles fabricavam tendas. Que tenda é essa? Não é tenda de você morar embaixo. São os talit que os judeus usam. Aquela cobertura que o judeu usa, o tipo de um véu que eles usam sobre a cabeça, tá? Que ele é branco e azul. Paulo fazia aquilo, ele era um artesão e sabia fazer aquilo. Mas eu achei aqui, para nós entendermos quem era Priscila e Áquila, ó. Priscila, tá? E Áquila foram um casal missionário cristão do primeiro século descrito no Novo Testamento. Áquila é tradicionalmente listado entre os 70 discípulos. Eles viveram, trabalharam e viajaram com o apóstolo Paulo, que os descreveu como seus colaboradores em Jesus Cristo. Isso está em Romanos 16, 3. Priscila e Áquila são descritos no Novo Testamento como uma presença que fortaleceu as primeiras igrejas cristãs. Paulo foi generoso em seu reconhecimento de sua dívida para com eles. Juntos, eles são creditados por instruir Apolo, um importante evangelista do primeiro século, e explicar a ele o caminho de Deus com mais precisão. Nós vamos ler aqui agora. Alguns consideram possível, à luz de sua aparente proeminência, que Priscila ocupou o cargo de presbítera. Ela também é considerada por alguns como autora anônima da Epístola dos Hebreus. Que interessante, né? É isso, exatamente, igual o Javier Palacios usa isso. Aquilo é um talit, aquilo é uma tenda, tá? Quando Deus fala debaixo da minha tenda estará seguro, é debaixo do talit de Deus que você vai estar seguro. Entendeu? Irmãos,
Tem uma outra biografia de Priscila, que aqui não consta, mas eu li um livro sobre Priscila. Ela era uma mulher que o marido ajudava ela na pregação da palavra. Era cabana, né? Pois é, mas não é talite que chama. E Priscila, ela é que pregava, não era o marido que pregava, era a Priscila que pregava. Ela tinha um autoconhecimento da palavra de Deus. Então, por aqui diz que ela era presbítera. Ela tinha um autoconhecimento da palavra do Senhor. Então, quando você vê alguém dizendo que a mulher não pode falar, sabe, irmãos, não é assim, tá? Paulo diz para a mulher ficar quieta quando está junto com os homens, deixar que os homens falem, né? Só os homens podem usar. Só os homens que usam o talite, só os homens. As mulheres usam lenço, né? As mulheres usam lenço. Mas Priscila, ela era uma mulher tão tremenda na palavra, ela conhecia tanto, que ela evangelizou, aliás, ela ensinou Apolo. Então, ela era uma pessoa de grande valia na pregação do evangelho, tá? Não só Priscila, como Lídia, como Júnia, como Loide, Eunice, que eram vó e mãe de Timóteo, tá? Eram pregadoras da palavra de Deus. Prestem atenção. Então, irmãos, quando vem algum homem dizer que eu não posso falar da palavra de Deus, que eu não posso estar aqui falando da palavra de Deus, eu sou curta e grossa, sabe? Eu estou falando da palavra de Deus porque foi Deus que mandou eu falar. Então, eu não tenho, às vezes, a inteligência que os homens têm, né? Eu não tenho, realmente não tenho mesmo, não. Eu sou bem burrinha. Mas eu tô fazendo aquilo que o Pai fala, entenderam? Tô fazendo aquilo que o Pai manda eu fazer, aquilo que o Senhor me mostra, eu trago para vocês. E louvado seja Deus, aquilo que o Senhor tem me mostrado está se cumprindo. Eu tô vendo se cumprir dia após dia aquilo que o Senhor tem falado comigo faz 10 anos. Que coisa. Tem mais que dá até uma dor no coração, porque o que ainda vem por aí não é de brincadeira. Só pela misericórdia do Pai é que nós vamos conseguir enfrentar. Por isso eu tô falando para vocês. Comecem a rever suas vidas. Pegue as caixinhas do seu cérebro, as caixinhas de lembrança. Começa a abrir essas caixinhas e pedir perdão pro Pai. Entendeu? Eu também acho, Luciana, eu também acho. Então, pega essas caixinhas, começa a tirar elas do lugar, tira as teias de aranha, vê lá o que tem de errado e começa a pedir perdão pro Senhor, para que as nossas orações cheguem na presença do Pai com rapidez, que nós vamos precisar. Olha lá, seguindo aqui. Como exercesse a mesma atividade artesanal, ficou ali hospedado e trabalhando junto com o casal. Eram de profissão fabricantes de tendas, ou talites. Cada sábado, ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir judeus e gregos. Então, Paulo ele não pregava o evangelho para os gentios primeiro. Primeiro, ele ia lá no judeu pregar. Se os judeus não aceitassem, ele partia para os gentios. Olha aqui, ó. Quando, porém, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Contudo, diante da oposição e das blasfêmias dos judeus, Paulo sacudiu suas vestes e disse-lhes: vosso sangue recaia sobre a vossa cabeça. Quanto a mim, estou puro, e de agora em diante dirijo-me aos gentios. Irmãos, eu postei no meu feed, presta bastante atenção, alguma coisa sobre... Existe um tempo para estar junto e existe um tempo para se separar. Tem pessoas que Deus deixa na sua vida até o fim. Tem outras que Deus tira. Estão entendendo? E algumas pessoas criticaram o que eu coloquei. Aqui Paulo está dizendo. A blasfêmia dos judeus era tão terrível que Paulo precisou se sair deles. Por quê? Porque fazer eles pecarem mais ainda. Entendeu? E ele bateu os pés e disse: eu estou puro diante de vocês. Exatamente, obediência e santidade. Estou puro diante de vocês. Vou agora para um outro povo que vai me ouvir, que é o povo gentil. Vou levar a mensagem para eles. Irmãos, presta atenção.
Deus tira da nossa vida tudo aquilo que é para nos impedir de subir ao céu. A minha experiência todo mundo aqui já sabe. Eu fui casada há 27 anos. 27 anos de casamento. Tive 3 filhos. E, de repente, eu comecei a ter problemas sérios de saúde, que eu nunca tive. Para vocês terem ideia, eu tive 3 derrames. 3 AVCs eu tive. Nenhum estourou na minha cabeça. Mas eu não sabia de onde vinha aquilo. Não tinha nem noção. Acha da onde eu ia imaginar que uma pessoa ligada a mim estava fazendo aquilo contra a minha vida. De repente, na terceira AVC que eu tive, que eu tenho, diz para vocês, estourou no meu dedo aqui. Tem até hoje a pinta de sangue aqui, ó, no meu dedo, tá? O Senhor me mostrou quem era que estava fazendo aquelas coisas para mim. Quem fazia magia negra para eu morrer era o meu próprio marido. Mas eu, mesmo sabendo de tudo isso, eu comecei a lutar com Deus. Senhor, eu não quero a minha família desfeita. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia, tem misericórdia. E o meu ex-marido conhecia a palavra, pregador da palavra. Pregador da palavra, pregava a palavra com experiências com Deus. Eu sei que a luta foi tremenda, até que um dia o Senhor falou comigo: você precisa parar de orar por esse homem. Porque para ele não resta mais nada. Todas as oportunidades que tinha para ser dadas eu dei. E você precisa seguir em frente. E naquele dia eu pedi para o Senhor: Senhor, se então me mostra na tua palavra o que o Senhor está falando comigo. E estava em Hebreus 6, depois vocês leem Hebreus 6, que diz assim, que é impossível que aqueles que um dia experimentaram das coisas futuras e retornam ao mundo, ao pecado, sejam readmitidos novamente. É como crucificar Cristo de novo. Quando eu li aquilo, eu vi que a situação era séria. E eu pedi para o Senhor: Senhor, tira o amor que eu tenho por esse homem. Eu sei, irmãos, que eu acordei amando, aliás, dormi amando e acordei na lembrança, até o dia de hoje. Isso já tem mais de 15 anos. Isso já tem mais de 15 anos. E desde então o Senhor afastou da minha vida, que nem sei onde vive. Entenderam? Presta bastante atenção. De vez em quando dá na telha de me procurar, mas eu já cancelo na hora, já bloqueio tudo na hora. Então, irmãos, tem coisas, tem pessoas que o Senhor afasta de nós porque Ele sabe a malignidade que tem contra a tua vida. Então não traga para junto de você aquilo que Deus já levou. Aquilo que Deus já levou é para estar longe de você. Deixa quieto lá. Não tem essa história, não. Ai, amor tem que... Não, amor não é beijo e abraço. O amor é não fazer aos outros aquilo que não queres que te faça. Eu não desejo mal, eu não quero mal, eu não quero nada de ruim. Mas lá no canto e eu no meu. Cada um no seu quadrado, porque nós somos seres humanos. Nós somos passíveis de erro. Então, quando o Senhor vier nas nuvens do céu, que Ele é perfeito, nós também ficaremos perfeitos. Então, nós vamos todos ficar no mesmo esquema que o Jesus Cristo. Entenderam? Então, prestem atenção, porque o amor de Deus não é o amor do mundo. O amor do mundo é o amor ilusório, mentiroso. Mas o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é aquele que busca o bem e não o mal. Mas seguindo aqui. Paulo agora se despede, né, dos judeus, mas olha o que acontece. Vosso sangue recaia sobre a vossa cabeça, quanto a mim estou puro, e de agora em diante dirijo-me aos gentios. Então, retirando-se dali, dirigiu-se à casa de certo justo, adorador de Deus, cuja casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo a Paulo, abraçaram a fé e eram batizados. Uma noite, disse o Senhor a Paulo, em visão: não temas, olha isso que coisa linda, continua a falar e não te cales.
eu estou contigo, e ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal, pois tem um povo numeroso nesta cidade. Assim, residiu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Presta atenção, Paulo estava sendo perseguido pelos judeus. E Deus fala para ele, não temas, vai em frente, continua a falar e não te cales. Então, meu irmão, não se intimide por ninguém. Não se intimide por ninguém, porque hoje nós temos que pregar para os crentes. Hoje nós temos que, como Paulo fez para pregar para os gentios a Jesus Cristo de Nazaré, hoje nós estamos tendo que pregar para os crentes a palavra de verdade. Porque esqueceram da palavra da verdade e só sabem a palavra das músicas. Você é um vaso, como que é? Você é mais puro que o ouro de Ofir. Você é a coca... Bom, vamos colocar o português correto. Você é o dono de Deus e Deus tem que fazer o que você quer. Inverter os valores, até na palavra de Deus. Meu irmão, nós somos o barro. Ele é o oleiro. Nós somos o barro. Entendeu? Ele é o oleiro. Entendeu? Então, presta bastante atenção. Você é precioso, exatamente. É o evangelho coaching. É o evangelho do agrado, do afago, né? O afago humano. É o evangelho do ego. Não é o evangelho de Cristo, que eu diminua e Cristo cresça. Não é o evangelho que diz, Senhor, eu sou pecador, necessitado da tua presença, necessitado da tua mão. Esqueceram, o povo não conhece mais a Bíblia. O povo de hoje não conhece mais a palavra de Deus. Então eles ficam nessas histórias, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus, com certeza que ele é amor, ele mandou o filho dele morrer por nós, claro que ele é amor, só que esqueceram do outro pedacinho, ele também é fogo consumidor. Aí tava aí, aqui também ele veio, uma fortuna para entrar no show dele, né, acho que é show, sei lá o que é. Mas seguindo aqui, sendo Galião procônsul da Acaia, os judeus levantaram-se unanimemente contra Paulo e conduziram-no ao tribunal. Olha só. Aqui em Moinha Cidade, cobrando 300, pro show. Aqui também. Aqui acho que foi até mais caro, viu, Marta? Aqui me parece que teve lugar que quase R$1.000. Acho que mais na frente era quase R$1.000. Recebem como comissão. Exatamente, o Lex. É isso aí mesmo, irmão. Os crentes estão terríveis, eles não conhecem mais a Bíblia. Tremendamente tremendo. Olha aqui, ó. Cataram Paulo, levaram ele para o tribunal. Este indivíduo, olha o que eles disseram, procura, boa noite, Cleide. Este indivíduo procura persuadir os outros a adorar ao Deus de maneira contrária à lei. Paulo ia abrir a boca quando Galião retrucou aos judeus. Se tratasse de delito ou ato perverso, ó judeus, com razão eu vos atenderia, mas se não são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai vós mesmos. Eu não vou ser juiz de coisa, eu não quero ser juiz dessas coisas. E despediu-os do tribunal. Todos então se apoderaram de Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Olha que irmãos, quando o povo perde a razão, quando o povo de Deus perde a postura, vira quebradeira. Olha isso. Espancaram o chefe da sinagoga diante do tribunal, sem que Galião absolutamente interviesse. Que coisa terrível. Irmãos, quando o crente se desvia da conduta do Pai, quando o crente se desvia da palavra de Deus, quando o crente está no pecado, ele vai tentar arrasar com a vida de quem vier na frente. Presta atenção no que eu estou falando. Toma cuidado, toma cuidado. Nós estamos hoje pregando para crentes, e o pior de tudo é que são para crentes que não querem mais saber da palavra de Deus como ela é. Como o Alex colocou, tem comichão nos ouvidos. Perturba, a palavra verdadeira perturba essa gente.
O que está para acontecer os perturba, porque eles gostam daqui. Eles gostam de viver aqui. Eles não querem o reino dos céus. O crente que não quer o reino dos céus, que não tem necessidade de estar com Cristo, ele já deixou de ser crente. Ele é simplesmente como é que eu posso? Ele está se escorando na palavra de Deus para ver se ele consegue ter uma vida melhorzinha aqui. Mas ele não ama a Deus. Ele não tem a Deus no coração. Olha isso aqui, ó. Paulo, porém, permaneceu ali ainda muitos dias. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Priscila e Áquila o acompanhavam. Ele havia cortado os cabelos em Secreia, por causa de uma promessa. Chegados a Éfeso, deixou os companheiros ali. Ele próprio dirigiu-se à sinagoga. Exatamente, eles amam este mundo. Só pensam nas coisas terrenas. Onde se entreteve com os judeus. Estes lhe pediram que prolongasse a sua estada, mas Paulo não concordou. Despedindo-se deles, porém, disse: virei ter convosco novamente, se Deus quiser. E de Éfeso ganhou o alto mar. Tendo desembarcado em Cesareia, subiu para saudar a igreja, descendo depois para Antioquia. Passado algum tempo, partiu de novo e percorreu sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Eles não querem a volta de Jesus. O povo de hoje não quer a volta de Jesus. Eles querem casar, comer, dar-se em casamento, eles querem viver a vida. Exatamente, eles não acreditam. Gente, eles estão vendo tudo acontecendo no mundo. Por que Deus deixou a internet aí? Para que nós pudéssemos ver os acontecimentos do mundo inteiro. No mundo inteiro estão tendo acontecimentos terríveis. Acontecimentos, vamos falar assim, bizarros. No mundo todo. Esses acontecimentos estão anunciando que Jesus está voltando. Que um grande terremoto está vindo sobre a terra. Hoje eu escutei uma irmã que Deus deu uma revelação para ela do que está para acontecer no mundo. Grande terremoto. Grande terremoto no mundo todo. Presta atenção, meus irmãos. Os saltantes ficam incomodados, exatamente, mudam de assunto. Se brigar muito, ela vira a cara para você. Irmãos, preste atenção. E aí eles começam a fazer o quê? Dissensão. Começam a fazer dissensão. Entenderam? E essa dissensão no meio do povo ocasiona o quê? Afastamento de Deus. Não é tempo, meus irmãos, de divisão. É tempo daqueles que estão com as suas vidas no altar. Estarem agarrados às vestes de Jesus e não soltar por nada deste mundo. É tempo de nós estarmos diante da presença do Pai, em comunhão, pedindo perdão pelos pecados, em humilhação, com a cara no pó, clamando ao Senhor: ora vem, Senhor Jesus, apressa a tua vinda, porque o teu povo já está nas portas de Sodoma. O teu povo está nas portas de Sodoma, Pai. E nós não temos mais para onde correr. O mundo virou uma Sodoma, está pior que Sodoma. Nós já estamos que nós não temos mais lugar para ficar. Olha agora, versículo 24 diz assim: um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Era homem eloquente e versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e no fervor do Espírito. Fervor do Espírito. Falava e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Tendo ouvido Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho. Como ele quisesse partir para Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Tendo lá chegado, muito ajudou, por efeito da graça, aos que haviam abraçado a fé, pois refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo.
Então, preste atenção, meus irmãos. É hora de nós estarmos buscando ser cheios do Espírito Santo. É hora de nós estarmos diante da presença do Pai para ser cheios do Espírito Santo. Não é hora de brincar. Entenderam? Não é hora de brincar. Não brinca com a tua salvação. Não brinca, meu irmão, de perder tua salvação. Não sai da tua postura com o Pai. Deixa aqueles que querem viver suas vidas dissolutas viverem. Deixa aqueles que querem viver falando mal da vida dos outros viverem. Deixa eles, vai você e segue a Cristo. Cada vez que você dá ouvido para essa gente, qualquer que seja, você está abrindo uma brecha, meu irmão, para Satanás entrar. Nós não podemos abrir brechas para o diabo entrar. Nós não podemos, nós estamos num período que nós precisamos estar em santificação total ao Senhor. Não brinca, meu irmão, de ser cristão, não brinca de ser crente. O tempo é chegado, meus irmãos, o tempo é chegado. Entendeu? Nós não temos como estar aliançados com aqueles que não servem a Deus com coração sincero. Não dá mais. Por quê? Porque os espíritos não se batem. Os espíritos não se batem. E tem muita gente, irmãos, que foi de macumbaria, se converteu e estão retornando para a macumbaria sem perceberem. Eles estão deixando as coisas de Deus, estão voltando para aquilo que eles saíram. Eles estão de novo voltando para as práticas mundanas, para as práticas das coisas ocultas. Presta atenção, meu irmão. Eu tenho visto isso. Pessoas que saíram desse meio e estão gradativamente largando das coisas de Deus, estão gradativamente rejeitando a palavra do Pai e estão voltando para as práticas do ocultismo, para as práticas perversas do ocultismo. Presta atenção, meus irmãos, fiquem alertas. Se você tem a palavra de Deus dentro do teu coração, se essa palavra queima como fogo na tua vida, se você é aquele que está se preparando para a vida eterna, é tempo de você permanecer praticamente solitário. São muito poucos. Eu nunca me esqueço. Isso tem aqui quase um ano que eu tive um sonho que alguém me entregava um galão de 5 litros de água. E ele dizia para mim assim, esses são o que ficou da colheita. E eu olhava, irmãos, porque ele é cheio de risco, né? O galão de 5 litros. No primeiro risco só tinha sementes. Tinha semente não, tinha trigo. O restante do galão estava todo vazio. E eu chorava de ver, porque não tinha quase semente, não com trigo nenhum. Irmãos, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Dentre os muitos chamados, preste atenção, é muito pouco o escolhido. E o escolhido vai ter que prestar conta a Deus da sua vida. Então toma conta da tua vida. Cuida da tua vida. Não se deixe levar pelas coisas desse mundo. Fixa na palavra. Essa é a nossa meta. Aqui está. Essa é a nossa palavra. Aqui está a nossa redenção. Você andando em conformidade com essa Bíblia, com essa palavra de Deus, você tem a certeza da vida eterna. Se você não estiver aqui dentro, meu irmão, sinto em te dizer, nós estamos fora. Vamos orar então, agradecer a Deus por esses momentos, que nós possamos estar unidos, aguardando a volta do Senhor Jesus, porque ela não vai demorar, ela é perto. Olha os acontecimentos. Quem entrou no meio da live para frente, por favor, escuta no começo da live, tá? Que tem algumas informações ali que precisa ser ouvida, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o nome honrado do teu Filho,
Nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é poderoso, é justo. O Senhor é um Deus que cuida do teu povo, o Senhor é um Deus que alerta o teu povo. O Senhor é um Deus que nos ajuda a caminhar. Pai, nós estamos num momento em que, se nós não estivermos firmes contigo, nós não vamos atravessar o Jordão. Não vamos nem atravessar o deserto, que dirá o Jordão. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda os meus irmãos que aqui estão. Guarda aqueles que ainda vão ouvir essa live. Guarda o teu povo, Senhor, porque os dias são maus e Satanás está cirandando o povo para pecar contra ti e perder a salvação. Pai, eu te peço em nome de Jesus, segura-nos com a tua mão. Segura-nos, Senhor, com a tua mão. Que nós possamos estar agarrados na orla do vestido de Jesus. Não largar nem por um momento. Nos ajuda, Senhor, a estar com os nossos olhos fitos. Não indo para a direita, não indo para a esquerda. Fixando os olhares em ti. Ajuda teu povo, Senhor, a cumprir os mandamentos de Deus e estar na fé de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir os mandamentos de Deus e estarmos na fé em Jesus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vem sobre nós, vem nos ajudar. Não nos abandona pela tua infinita misericórdia. Nos ajuda a limpar as arestas que ainda faltam ser limpas, Pai. Recebe a nossa oração como aroma suave na tua presença, como aroma suave nas tuas narinas. Não nos abandone, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Guarda-nos nessa noite, te peço pelas nossas crianças. Senhor, eu te peço por aqueles, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Guarda eles, Pai, em nome de Jesus. Não deixa que o espírito de Jezabel colorido chegue na vida dos nossos jovens e nem das crianças. Não deixe que a picada da serpente pegue os nossos filhos. Não deixe, Senhor, não deixe, Pai, que o espírito das trevas venha sobre nós. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos guarda, Pai, pela tua infinita bondade. Senhor, livra-nos do mal. Sê conosco, Senhor. Sê conosco. Batiza-nos com o teu Espírito. Batiza-nos com fogo. Batiza-nos pela tua infinita bondade e misericórdia. Tudo nós te louvamos. Tudo nós te agradecemos. O nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, deixa eu dividir uma coisa com vocês aqui, que eu escutei hoje, muito sério. Uma irmã teve uma revelação. E eu creio nas revelações do Senhor, eu creio. E o que ela falou testifica no coração. Que tem muitos casais que estão se perdendo. Presta atenção no que eu vou dizer. Lhe visita com graça um sonho por amém, meu irmão, amém. Presta atenção. Ela dizia o seguinte, que tem muitos casais que estão se perdendo, estão se corrompendo com este mundo. Mas o Senhor vai recolher as crianças desses casais, para que as crianças não se corrompam e percam a salvação. Escuta o que eu estou falando, isso é muito sério. Isso é muito, muito sério o que essa irmã falou. E eu vou dizer para você, eu creio no que ela falou. Eu creio. Porque o Senhor é justo. O Senhor não vai deixar que os pequeninos se percam. Aqueles pequeninos que conhecem a palavra de Deus, mas os pais estão se desviando. Eu creio que o Senhor vai recolher. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. Não vai para um lado nem para o outro. Fica firme. Não deixa o teu olhar ficar perdido. Não deixa o teu olhar se perder. Quando alguém vier para te fazer você se perder, você fala, meu irmão, eu tenho mais o que fazer. Eu estou construindo o muro da minha vida. Eu estou construindo o muro da minha vida e eu não posso perder tempo em falar mal da vida de ninguém ou mexer com a vida dos outros ou o que quer que seja.
Seja como Esdras. Esdras e Neemias estavam no muro construindo, quando Tobias e Sambalate veio querendo fazer encrenca no meio do povo. O que Neemias falou para eles? Avisa para esse dito cujo aí embaixo que eu estou construindo uma grande obra e não tenho tempo para descer. Entendeu? E sabe o que Neemias fazia? Ele com uma mão tinha a pá do pedreiro e com a outra mão ele segurava a arma. Entendeu? Então, meu irmão, com uma pá você reconstrói o teu muro espiritual e com a outra você tá com a armadura de Deus, ó, a palavra de Deus na tua vida. Escreve isso, leia o livro de Neemias. Leia o livro de Neemias. Os Tobias e Sambalates da vida estão aí para nos tirar do caminho da vida eterna. Não deixa Tobias e Sambalate fazer o que ele está pretendendo fazer na tua vida. Porque na minha vida ele não faz. Na minha vida ele sabe que ele já perdeu. Na minha vida ele não vem mexer comigo porque ele sabe que ele vai levar um silêncio total. E no silêncio eu deixo Deus agir. E Deus destrói Tobias e Sambalates. E assim eu caminho porque eu tenho uma vida eterna para herdar. E eu não vou descer do muro que o Senhor está me dando de construir na minha vida para que eu possa fechar as arestas do meu muro e eu possa ir para a vida eterna. Presta atenção, irmã. Leia o livro de Esdras, leia o livro de Neemias. Amém? Irmãos, fiquem na graça de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Cleide, pega essa parte aí que você vai ver. Que ele manda avisar para Tobias. Estou numa grande obra, não posso descer. Exatamente isso. Que o Senhor abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na graça de Jesus, firmes até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que não vai demorar. Amém? Fiquem na graça do Pai. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.